te mostrar que sinais são esses, eu também vou te ensinar 3 remédios naturais que vão te ajudar a controlar o açúcar no seu sangue. Remédios esses poderosíssimos! E o diabetes é uma doença bastante comum, cerca de 15 milhões de brasileiros têm diabetes e outros 40 milhões têm pré-diabetes, e essas taxas são parecidas ao redor do mundo inteiro. E é uma doença que, na maior parte das vezes, exige o uso de medicamentos. Mas, mesmo que ela tenha tratamento, uma boa notícia é que o diabetes, ou a diabetes, as duas formas estão corretas, é uma doença reversível. E, caso a pessoa, por algum motivo, não consiga interromper, parar, cessar por completo o uso da medicação, ainda assim é possível reduzir o uso delas, inclusive a insulina. Eu tenho alguns pacientes que utilizam insulina e depois que a gente implementou novas estratégias, a necessidade do uso da insulina reduziu bastante, até mesmo por menos da metade do que a pessoa precisava utilizar antes. E olha, desses 7 sinais e sintomas que eu vou te falar agora, caso você esteja com algum deles, vale conversar com o seu médico e fazer exames para investigar melhor o que está acontecendo, combinado? E mais um aviso, os remédios que eu vou te contar, no final, eles não substituem o tratamento usual, é apenas um a mais para você melhorar o seu controle glicêmico. Pode ser que com o uso desses remédios naturais, a necessidade dos remédios tradicionais seja menor e aí você reduza a dose, combinado? Mas vamos lá para os 7 sinais e sintomas noturnos de diabetes. O 7º sintoma é a noctúria, que é urinar várias vezes durante a noite. Ah, mas doutor, eu levanto uma vez para fazer xixi à noite. Estou com noctúria? Não. Se você levanta uma vez, 2 vezes, tudo bem, é normal. Agora, se você levanta 5 vezes, 7 vezes, 10 vezes para urinar à noite, aí isso liga o nosso sinal de alerta. E a noctúria nada mais é do que o nosso corpo tentando expelir o excesso de glicose pela urina. Lembra daquela origem do nome diabetes mellitus? Como que ela surgiu? Foi porque um corajoso, lá no século XVII, século XVIII, ele experimentava a urina dos pacientes. E ele viu que a urina dos pacientes com diabetes era uma urina doce. E daí vem o nome diabetes mellitus, mellitus de mel, o mel é doce. Então o nosso corpo, quando está com excesso de glicose, ele tenta expelir esse excesso de glicose pela urina, por isso que a urina do diabético é uma urina doce. Eu nunca experimentei e eu recomendo que você também não experimente. Esse guerreiro lá atrás já fez esse papel pra gente. E um grande problema da noctúria é porque a pessoa, tendo que acordar várias vezes durante a madrugada para urinar, isso acaba prejudicando o sono e também prejudicando o dia seguinte. A pessoa acorda cansada, sem disposição, querendo dormir mais. E a noctúria, várias vezes, a urina, a micção muito frequente, ela indica um mau controle glicêmico. Então significa que a pessoa está pisando na bola em relação ao controle do diabetes. 6º sinal sintoma é a visão turva ou embaçada à noite. E isso acontece porque mudanças bruscas nos níveis de glicose podem afetar a visão. E isso é ruim porque pode atrapalhar, impedir algumas atividades, como dirigir. Acaba se tornando até mesmo perigoso. Então, se você está com visão turva, visão embaçada, seja à noite, seja em qualquer horário do dia, é interessante que você consulte o oftalmologista. E a boa notícia é que essa visão turva relacionada ao diabetes, ela é rapidamente revertida quando há mudanças nos hábitos. Então, pessoal, diabetes, tratamento de diabetes é igual a mudanças nos hábitos. 5º sintoma é a sede excessiva, que tecnicamente a gente chama de polidipsia. Então, isso acontece porque a glicose, quando ela está acima de 200 no nosso corpo, ela acaba tendo um efeito diurético. E aí, durante o dia, a pessoa pode não sentir tanta sede, porque a água está sempre à mão, está sempre próxima, e ela urina e já repõe. Mas à noite, como ela continua produzindo urina, essa pessoa pode acabar ficando desidratada e acordando com a sensação de boca seca. Essa boca seca pode fazer com que a pessoa tenha aftas, desenvolva feridas na boca, aumente o risco de cárie e também de mau hálito. Então, o paciente com diabetes é um paciente que bebe muita água, que tem sede. Essa também é uma manifestação bastante encontrada nos casos dessa doença. 4º sintoma são as cãibras nas pernas. Então, dores intensas na panturrilha ou nas plantas dos pés, principalmente à noite, sendo tão intensas a ponto de fazer com que a pessoa acorde com essas dores. E isso pode ser
uma consequência da desidratação causada por altos níveis de glicose. Então o que acontece quando a pessoa está desidratada? O sangue acaba tendo mais dificuldade para circular. Então isso acaba causando problemas de circulação. Havendo problemas de circulação, é possível que haja a diminuição do fornecimento de oxigênio e nutrientes para certos locais, inclusive as suas pernas, as suas plantas dos pés. E é exatamente por isso que há dor, porque provavelmente o sangue não está chegando da forma como deveria naquela região. E a flutuação dos níveis de glicose no sangue acaba gerando alterações dos níveis de potássio, de sódio, de cálcio e também de magnésio, o que contribui para o aparecimento dessas dores. Se não for uma dor por má circulação, se não for uma dor por falta de potássio, pode ser uma dor causada pela neuropatia periférica, neuropatia diabética, que é uma doença, que é um problema, na verdade, que acaba aparecendo em fases mais avançadas da diabetes, quando há dano ao nervo periférico. E é por isso que a pessoa tem o pé diabético, por exemplo, porque ela tem um dano no nervo periférico, ela perde a sensação tátil daquele membro, ela machuca aquele membro, mas ela não sente dor. Então ela continua ferindo repetidamente aquele local que foi lesionado, até formar uma lesão maior, mais grave, que acaba infeccionando, necrosando, e aí, tem que cortar o membro fora. Terceiro sintoma são pesadelos, porque quando os níveis de glicose estão muito altos, acontecem algumas mudanças na química cerebral, inclusive causando alteração na liberação de neurotransmissores como a serotonina. E tudo isso somado ao estresse, à ansiedade, aos problemas no sono por ter que acordar para urinar várias vezes, isso acaba mudando a percepção da pessoa. Mas esse problema dos pesadelos não acontece com todo mundo e também pode indicar algum outro problema, alguma outra doença. Segundo sintoma é a síndrome das pernas inquietas e formigamento das pernas. E pode ser que a pessoa não sinta nada disso durante o dia, mas à noite ela pode ter uma sensação de não encontrar uma posição confortável das pernas, ou ela tem aquela vontade incontrolável, aquela necessidade intensa de mover as pernas constantemente sem parar. E isso pode indicar alterações na circulação sanguínea. E, como a gente falou, níveis muito elevados de glicose também podem alterar a função dos nervos. Então isso também pode ser um indicativo da neuropatia diabética. Outro motivo, outro fator que pode causar isso é o desequilíbrio dos níveis de ferro e outros minerais. E esse problema pode se manifestar na forma de dormência, de formigamento e também de dor. Agora, pessoal, o nosso primeiro sintoma noturno de diabetes é algo que acontece com bastante frequência em pacientes com essa doença, que é a apneia do sono. Isso acontece quando a pessoa deixa de respirar alguns segundos enquanto dorme. E o que isso ocasiona? O que isso causa? Qual é a consequência da pessoa deixar de respirar por alguns segundos que seja? Há uma queda do oxigênio a níveis que podem ser perigosamente baixos. Então, a pessoa, quando ela para de respirar, os níveis de oxigênio dela baixam, e a gente precisa de oxigênio para viver. Então ela pode ter danos neurológicos, pode ter danos cardiovasculares por esse motivo. Então é muito importante prestar atenção na apneia obstrutiva do sono. Até mesmo porque a pessoa que tem a apneia obstrutiva do sono, ela não costuma ter consciência do problema, ao contrário da pessoa que dorme com ela. Então, como que é o sono, o ronco, na verdade, da pessoa que tem a apneia obstrutiva do sono? Ela ronca alto. Ronca. E aí, por alguns segundos, vai parecer que ela parou de respirar, porque ela parou de roncar. E você não ouve mais ela respirando, você não sente mais a pessoa respirando, simplesmente porque ela não está respirando. Então, depois de alguns segundos, ela vai retomar o ronco. Então, isso é bastante característico de uma pessoa com apneia obstrutiva do sono. Ela ronca muito alto, e aí ela interrompe esse ronco por alguns segundos e depois volta a roncar muito alto. Então, se o seu companheiro, se a sua companheira passa por isso, preste bastante atenção, avise-a e fale para buscar o médico. E na apneia obstrutiva do sono, uma das principais características é o fato do sono não ser reparador. Então a pessoa, por mais que ela em tese durma 8 horas, 9 horas, ainda assim ela acorda cansada, ainda assim ela acorda com sono. E por mais que a apneia obstrutiva do sono não seja diretamente causada pelo diabetes, ela está presente em 50% dos diabéticos. Então metade dos diabéticos tem apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono está bastante relacionada ao peso corporal. E a gente sabe que o diabético tipo 2 geralmente é um pouquinho mais cheinho, até mesmo porque diabetes tipo 2 é uma doença consequência de hábitos de vida pouco saudáveis, principalmente alimentação e atividade física. Pessoal, esses são os 7 sinais e sintomas noturnos
de diabetes. Porém, como eu prometi no início do vídeo, eu vou te dar 3 remédios naturais para melhorar o seu controle glicêmico. Então, nosso terceiro remédio, algo que a gente já falou aqui, é o uso do vinagre de maçã orgânico, e o mais importante é que ele seja não filtrado, ok? Então, na hora que você for comprar o vinagre de maçã, você vê lá na embalagem se ele é filtrado ou não. O que você vai fazer? Você vai adicionar de 10 a 15 ml, que é uma colher de sopa, aos alimentos ricos em carboidratos para reduzir o pico glicêmico após a refeição. Então, além de reduzir o pico glicêmico, o que isso significa? Que se você come um pão sem o vinagre de maçã, ele vai fazer a sua glicemia subir, o açúcar no seu sangue subir muito. Agora, se você come esse pão junto com o vinagre de maçã, a sua glicemia não vai subir tanto assim, ok? Além desse efeito, o vinagre de maçã também faz perder peso, melhora o metabolismo, pode ajudar a controlar os níveis de colesterol e também gera saciedade. Como que você vai tomar o vinagre de maçã? Você vai diluir uma colher de sopa em um copo d'água. Quais são os melhores horários para tomar? Em jejum, antes do almoço e antes do jantar. E olha, aviso importante aqui, não beba puro e cuidado para não tocar nos seus dentes. É bom depois que você toma o vinagre de maçã, se você tomar com um copo, que você faça um bochecho para que o ácido, a acidez do vinagre não prejudique o esmalte dos seus dentes. Segundo remédio é a romã, que é uma fruta com propriedades medicinais já reconhecidas há milênios. Então é muito interessante que você tome de 200 a 250 mililitros de suco de romã todos os dias durante 3 a 4 semanas. Mas eu sei que é difícil encontrar suco de romã. Então se você tomar 2, 3 vezes por semana, já vai ter um efeito bastante interessante. E aí, para fazer o suco, você pode bater a semente com água no liquidificador e beber sem filtrar, né? Beber todo aquele líquido, ou consumir as sementes diretamente, que eu acho que é até melhor. Então você pode consumir aí meio romã, uma romã, para controlar melhor a sua glicose, o seu açúcar no sangue. A depender do tamanho da romã, vai ser uma romã ou meia romã. Por último, nosso primeiro remédio natural é o suco de beterraba, que você pode tomar todos os dias. E os efeitos do suco de beterraba são ainda melhores quando eles são combinados com a atividade física. Então, ó, que é o combo perfeito para controlar a glicemia, suco de beterraba e caminhada. Isso vai melhorar a sua circulação, vai reduzir a sua pressão arterial, vai fazer com que chegue mais sangue, mais oxigênio nos seus músculos. Então a beterraba com a caminhada, com a atividade física, é uma combinação aí imbatível. Pessoal, como eu falei, controle do diabetes, é preciso mudanças nos hábitos. Se você não sabe o que você precisa fazer para mudar seus hábitos e começar a controlar o seu diabetes sem medicamentos, clica agora no primeiro link da descrição e adquira o seu código da longevidade, porque se você ler o livro, colocar o que está em prática lá, o seu diabetes vai melhorar, eu garanto pra você. Porque não sou eu que tô falando, tirando essas ideias da minha cabeça, não. Tudo que tá lá é com base em estudos científicos, em centenas de estudos científicos que eu li para escrever o livro. Então, ó, se você fizer aquilo, o seu controle do diabetes, a sua qualidade de vida, a sua energia, a sua pressão arterial, o seu colesterol vão melhorar. Eu tenho certeza absoluta. Então, ó, clica no primeiro link da descrição e adquira agora mesmo o seu código da longevidade por apenas R$ 25,90. E se você não gostar, nós temos a garantia incondicional de satisfação. Você não gostou do livro, leu o livro, achou que é inútil pra você, manda um e-mail que a gente fará o reembolso. Sem perguntas, sem burocracia. Combinado? Então, ó, clica aí no primeiro link da descrição e adquira o seu código da longevidade. Pessoal, fico por aqui, hein? Um grande beijo para vocês, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela atenção e voltarei. Se não voltar hoje mais tarde, voltarei amanhã, com certeza pela manhã, tá bom? Um beijo, pessoal, amo vocês, ótimo dia, vamos que vamos para essa quarta-feira abençoada. Tamo junto!